Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live pelo Grupo Novais, em que o tópico de hoje vai ser BIM, tecnologia BIM nos projetos. Boa tarde a todos. Fala Gustavo, Michele entrou. Gisele, vamos chamar nossa convidada agora. Esperando a Gisele. Olá, Gisele, tudo bem? Olá, tudo bem? Então Vocês tá estão me bom. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ouço sim. Então tá bom. Vamos dar só um minutinho para as pessoas entrarem. Uhum. Faltam 2 minutos agora para as 4 horas. A gente combinou às 4 horas, a gente está entrando. Assim, Às 4 horas, não, às 5. Eu tô com mania de falar as duas, que a nossa live era às 2, né, Gisele? Então a gente uhum. passou para 5 horas. Gisele, enquanto o pessoal vai entrando, posiciona a gente a sua formação, a sua área de atuação, que Tá, cursos que você já tem feito de se especializar na área de BIM. Fala um pouquinho de você pra gente. tá. Bom, meu nome é Gisele Wenzel Martins. Eu sou arquiteta urbanista, me formei em 2010 pela Unicep, aqui em São Carlos. Tenho bastante experiência na área de arquitetura e projetos de interiores, mas desde 2017 estou na Novais e, e contribuindo aí também um pouco na área de saneamento. É, e em 2017 também resolvi voltar aos estudos. É, Em 2018 entrei no mestrado na USP, sou mestranda da USP aqui de São Carlos, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, na área de tecnologia, estudo BIM, e além disso eu também fiz uma pós-graduação, um master em BIM Manager, pela Zigurate, em parceria com a Universidade de Barcelona, então eu também sou BIM Manager, e onde eu concluí no final do ano passado. Muito bom, muito bom. Bom, o nosso tópico hoje é falar de BIM, principalmente em projetos, só que o BIM também não é só em projetos, é em obras, né? E facilities também. Uhum. Gisele, para contextualizar todos os nossos ouvintes hoje, que essa live também vai estar disponível no Grupo Novais, né, no Instagram do Grupo Novais, fala um pouquinho da tecnologia BIM. O que seria o BIM propriamente dito? Tá. O BIM, a tradução dele é, é Building Information Model, né? O Building Information Modeling ou Building Information Management. Então a gente tem, na verdade, três siglas, né, para o BIM. E é a modelagem da informação da construção. Então a gente começa a trabalhar na era da informação da construção, né? A construção, ela está entrando agora nessa era do 4.0, que a gente chama, que iniciou na indústria 4.0. É um conceito que vem de 1974, lá atrás, com o Eastman, né? E ela demorou um tempo para poder se desenvolver, enfim, conseguir colocar em prática realmente essa modelagem da informação, né? E a partir de 2012, né, com o início da indústria 4.0 mesmo, lá na Alemanha, a gente tem esse conceito de sistemas de informação inteligentes, né? Então seriam edifícios inteligentes, que a gente chama, né? E é onde a gente inicia com a construção dentro desse pensamento, né, de indústria 4.0. Então, a gente está numa era de transição, né, do que a gente chama da era CAD, né, dessa época do CAD 2D e 3D, enfim, para essa nova tecnologia, essa nova metodologia. Então, na verdade, o BIM ele é uma metodologia, uma tecnologia da informação da construção. Então, ele não é uma ferramenta somente, né? Ele é uma tecnologia. E basicamente é isso.
Muito bom, muito bom. Gisele, até pouco tempo atrás os desenhos eram feitos todos em 2D, né? Que são duas dimensões. Aí vieram os softwares que começou a ser possível fazer os desenhos em 3 dimensões. Isso facilitou bastante já. E agora a Uhum, gente já tem os 4D, 5D, 6D e 7D. O que que uhum. seria 4D, 5D até o 7D? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. Então, na verdade, o 2D, ele vem do lá de trás, né? Iniciou com o AutoCAD, enfim, os primeiros softwares, né? As primeiras ferramentas de computador CAD, né? Da década de 90. Depois disso, na verdade, assim, com o próprio ArchiCAD também, a gente já tinha esse pensamento de parametrização e até o 3D como maquete eletrônica, né? Então, não é tão recente assim essa questão do BIM, ela não é tão nova, mas é que com a tecnologia que a gente tem hoje, isso tudo avançou muito, né? Então, a gente tem o 2D, a gente já tem maquetes 3D na era CAD, né? Enfim, com a ferramenta do AutoCAD, ArchiCAD, enfim. E aí, agora com a história do BIM, o que que acontece? Começam a entrar outras questões relacionadas à parte da informação. Então, a gente tem, por exemplo, o 4D que a gente chama, seria a parte de orçamentação. Então, a gente já consegue agregar parâmetros de orçamentação dentro de um projeto, né? 5D, a parte de cronograma. Então, a gente consegue ter os cronogramas de obra, cronogramas. Quando eu falo obra, ou quando eu falo construção, é qualquer objeto dessa área, né? Seja um edifício, seja uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, uma elevatória, enfim, uma ponte, enfim, são todos elementos construtivos, né? A parte do 6D seria o Clash Detection, que a gente chama, que é basicamente eu conseguir compatibilizar projetos de várias áreas, né? Porque quando a gente fala em BIM, a gente tem vários profissionais trabalhando juntos, né, num determinado projeto. Eu não muda um pouco também a dinâmica de trabalho. Então, até voltando um pouco, na arquitetura a gente está muito acostumado com essa questão do 3D, né, dos projetos serem feitos com maquete eletrônica, enfim, então é até um pouco difícil de conseguir entender qual que é a diferença do 3D para o BIM, né? Mas os profissionais da hidráulica, da elétrica, isso tudo ainda é um pouco novo, né, para esses profissionais, porque os projetos eram feitos em 2D, né? A maioria dos projetos. E hoje a gente tem a questão do tridimensional dentro do BIM para esses profissionais também. E aí, voltando, né, o 7D seria a parte que a gente consegue fazer, por exemplo, a eficiência energética. Então, a gente consegue fazer simulações dentro do nosso modelo ali BIM. Então, a gente consegue fazer a simulação de eficiência energética, a gente consegue fazer simulações da parte estrutural, então a gente consegue ter simulações dentro de um modelo. Então, o BIM nada mais é do que uma simulação digital desse objeto construtivo, né? Nada mais é do que uma simulação digital desse edifício, enfim, então contendo todas as informações ali dentro do modelo. A grande vantagem que eu vejo de estar utilizando o BIM, que é uma tecnologia, é você conseguir minimizar imprevistos durante a obra, né? E fazer com que a obra seja mais barata e depois a operação e a manutenção também seja mais barata. Você vai simular tudo isso digitalmente para que você não pegue de surpresa durante a execução e bem menos também durante a operação e manutenção, né, Gisele? Essa é uma das principais vantagens de estar utilizando a tecnologia BIM. Sim, na verdade, assim, o BIM, ele envolve processos também, né? Então, é como se a gente automatizasse determinados processos, né? A máquina vai fazer determinadas coisas que leva muito tempo, né, para nós humanos fazermos.
E aí, a partir desses processos, a gente consegue pensar melhor e simular melhor durante a etapa de projeto, né? A gente fala que tem um ciclo de vida do edifício. Então, tem a etapa de projeto, a etapa da construção civil, né, da execução, e depois a gente tem a etapa da manutenção e operação dos edifícios. Então, é como se dentro de um mesmo modelo eu conseguisse ter o controle de todo o ciclo de vida do meu edifício, né? Mas assim, a gente tem muitos protocolos para a utilização do BIM, né? A gente tem normas, a gente tem padrões a serem utilizados. E além disso, e desses documentos, a gente também tem níveis, né? Que a gente chama de maturidade do BIM. Então, são níveis de uso, né? Então, assim, para que a gente tem um projeto, uma obra, algo para executar em BIM, enfim, o que daquele objeto a gente precisa de informação, né? Então, isso tem que ser muito claro. Não é eu ter um modelo e tentar colocar tudo naquele modelo também, porque às vezes se torna inviável, né? É um tempo que é desnecessário, que é gasto também num determinado projeto. Enfim, ter todas as informações ali nele. Então, muitas vezes a gente tem que pegar esses documentos e ver. Muitas vezes não, né? O ideal é pegar os documentos e saber o objetivo daquele projeto, daquela construção, enfim, de que forma vai ser utilizado o BIM. Positivo. Vamos lá. A gente falou do software 2D, então, que é o convencional, que é os projetos mais convencionais de ser feito em 2 dimensões. Aí vieram os projetos 3 dimensões, que acabou facilitando muito a gente visualizar a obra depois de pronta, isso na etapa de projeto, né? E aí o 4D que você posicionou, que já seria a parte de orçamento junto também, né? Ou seja, durante a etapa da elaboração já dos desenhos, já tem o custo da obra sendo construído ali, né? Isso facilita muito. Como que eu introduzo isso dentro do software, Gisele? Porque o BIM não é um software, BIM é uma tecnologia, né? Então, como que a gente começa a introduzir orçamentos dentro do software para que na etapa do projeto o orçamento já venha sendo construído junto? Tá. Bom, um ponto que você tocou é sobre o BIM não ser um software, né? Isso acho que é importante se deixar muito claro, porque às vezes as pessoas, alguns profissionais pensam que o fato de estarem utilizando algum software, né, já significa que eles estão utilizando o BIM, né? E na verdade o BIM não é só um software, não é só uma ferramenta, é um conjunto de softwares, conjunto de ferramentas, conjunto de processo, e é tudo pensado, e tem a questão do gerenciamento mesmo, a gestão antes mesmo, né, de iniciar um projeto. Então existe todo um estudo, todo um protocolo a ser seguido antes do início de um projeto, né? E daí, assim, em relação à orçamentação, por exemplo, existem algumas maneiras da gente conseguir a parte de orçamento, né? Eu posso pegar o meu modelo ali, né? E antes disso eu tenho um template todo programado, né? Então, o que seria o template, né? Dentro do Revit, por exemplo, que é um dos softwares, ou pode ser dentro do ArchiCAD, enfim. Eu tenho um template já formatado, já pré-programado, com as informações que eu preciso, né? E já está pré-programado para eu conseguir extrair, por exemplo, a parte de orçamento junto com planilhas de Excel. Seria uma opção, né? Ou eu tenho softwares que têm a interoperabilidade, por exemplo, com o próprio software, né? Com Revit, enfim, um outro software que é o Orçafácil, por exemplo. Então, o próprio Orçafácil, ele consegue ler, né, através de planilha Sinap, enfim, eu consigo automaticamente já fazer esse cruzamento de dados entre os dois, o modelo e o programa. Só que tudo isso tem que já estar programado certinho e aí eu consigo extrair o orçamento daquele modelo, daquele edifício. Então, assim,
a grande dificuldade ou o grande trabalho é que antes tem que estar tudo muito programado, né? Tem que ser tudo muito pensado anteriormente para que esses processos fiquem e se tornem mais práticos e mais rápidos, né? Positivo, positivo. Bom, então esse template que você posicionou é fundamental para que o BIM funcione, né, Gisele? Uhum, É, sim. e aí cada necessidade de projeto você vai ter que ter um template específico. Para fazer esse template, tem que entender de programação, qual que é o perfil que tem que ser do profissional? Tá. Bom, na verdade, assim, não necessariamente precisa entender de programação, precisa entender o software que está utilizando, né? Então, para saber configurar o template, né? Precisa, enfim, saber deixar tudo configuradinho, o que vai ser utilizado naquele template. Mas, dependendo da complexidade do que for ser elaborado, com certeza existem programações a serem feitas, né? Por exemplo, em relação ao Revit, tem um software que chama Dynamo, ou Dynamo, né? Alguns falam Dynamo, que ele funciona junto com o Revit para fazer modelos mais complexos, formas mais complexas dentro do próprio software. E aí isso exige um pouco mais é uma programação, mas é um tipo de programação que é o Python. Então, é uma linguagem, enfim. Então, com certeza, daqui para frente, né, a área da construção, assim como outras áreas, a gente precisa um pouco mais da parte da configuração, realmente, da programação. Mas alguém já programou e já iniciou isso tudo dentro desses softwares. Então, fica um pouco mais fácil e intuitivo de nós, profissionais da área da construção, utilizarmos os softwares, né? Então, a gente não precisa aprender programação para poder utilizá-los, mas tem muitas coisas que precisam de um programador, sim. Entendi. Você posicionou que na área da construção o BIM já está atuando há mais tempo, né? Então já existe diversos templates, né? Mas se a gente falar um pouquinho da área do saneamento, como é que seria isso? Você aqui pela Novais, você já trabalha bastante no saneamento também. Fala um pouquinho da dificuldade que a gente tem da existência de estar usando o BIM dentro dos projetos do saneamento. Tá. Na verdade, assim, dentro da construção, que eu digo, é um pouco mais, né? O Brasil está passando por uma fase de transição aí, a partir do ano que vem, começa a ser obrigatório em projetos, né? 2021, 2024 obras e 2028 a parte de operações e manutenções dos edifícios, né? Mas assim, fora também é muito mais antigo, né? Enfim. E em relação aos projetos, o que a gente tem dificuldade muitas vezes é de encontrar famílias, né? Famílias é como se fossem os blocos, né? Que a gente, sendo bem, enfim, rasa, como se fossem os blocos do AutoCAD, enfim, os blocos de mobiliário, os blocos de bomba, os blocos da parte de encanamento, enfim. A maior dificuldade que a gente tem é de encontrar famílias já elaboradas, né? Porque o que acontece? Não somente nós que desenvolvemos projetos, né? Ou só o poder público, que hoje já está começando com essa exigência dos projetos em BIM, que é onde se inicia onde se dá início a toda essa movimentação que está acontecendo, né, da exigência do governo, né, mas também os fornecedores, eles também estão se movimentando para conseguir elaborar e desenvolver bibliotecas para que os profissionais utilizem dentro dos projetos, né, porque muitas vezes o tempo para parametrizar essas famílias ele é custoso, né? Moroso. Então, a dificuldade maior que a gente tem é muitas vezes de encontrar famílias já prontas. E muitas vezes a gente acaba usando famílias que a gente chama família burra, né? Porque são blocos que muitas vezes a gente pega de outros softwares, né? De outros objetos só 3D mesmo, seja, sei lá, do SketchUp ou de algum outro modelo, né? E não são objetos que são parametrizáveis, né? E aí isso torna o que a gente chama a família burra, porque a gente não consegue
muitas vezes colocar informação. E assim, para a gente tornar todos esses objetos parametrizados, leva um tempo. Então, às vezes, não tem essa. É muito mais trabalhoso de acontecer, né? Então, na área da construção, a gente já tem muitas famílias, já tem muitas empresas que já criaram os catálogos, enfim. E o que acontece é a dificuldade de muitas vezes encontrar essas bibliotecas, né, essas famílias nos projetos na área de saneamento. Certinho. Vamos pensar numa construção de um edifício, então, um edifício convencional aí, da área da construção civil, em que a gente tem diversas áreas envolvidas. Nós temos a área da construção civil, nós temos a elétrica, nós temos a hidráulica, nós temos a parte de ar-condicionados, né? Então, tudo isso, às vezes, são feitos por projetistas diferentes, né? E o BIM acaba podendo integrar tudo isso para você evitar impedimentos depois que você vê na obra, dificuldades para execução na obra. Fala um pouquinho sobre essa grande vantagem da gente estar usando aí o que você falou que seria o 6D, né? A tecnologia 6D, que é justamente integrar essas áreas distintas dentro do mesmo projeto. Tá. Ó, na verdade, assim, o 6D, ele é o Clash Detection, que a gente chama, né? Que é um software que a gente consegue inserir os modelos ali dentro e ele consegue fazer essa simulação e encontrar esses pontos de interferência que a gente chama entre as disciplinas, né? As diversas disciplinas. Mas a grande questão do BIM é o trabalho colaborativo, que a gente chama. Porque são vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, né, num determinado modelo. E aí pode ser o modelo federado, que a gente chama, né, que é um modelo que a gente que vai alimentando, né, cada fabricante tem uma maneira de trabalhar. Então, a Autodesk tem uma forma, a Bentley tem outra, Graphisoft outra, Allplane outra, enfim. Então, depende realmente do software que está utilizando. Mas a gente consegue fazer o modelo federado, que funciona como links, né? Que cada profissional acaba trabalhando com um software que mais se adequa, né, para o trabalho dele, ou que melhor, enfim, que acha melhor, né? Que acha melhor para utilizar. E aí a gente tem essa questão do Clash Detection, que a gente pode jogar ou no Navisworks ou no Solibri, que são softwares para fazer esse tipo de detecção. Ou a gente pode trabalhar dentro de um modelo central, que a gente chama. Então, são profissionais utilizando o mesmo software, né? E o mesmo modelo, dentro do mesmo modelo, consegue trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu tenho as disciplinas ali acontecendo, e aí tem formas de se trabalhar, então também depende muito de qual é o fabricante, qual o software escolhido. E aí eu consigo trabalhar dentro do mesmo modelo, né? E aí a gente consegue ir vendo as interferências e consegue ir percebendo o que vai acontecendo. E aí, fora isso, depois consegue jogar o modelo dentro de algum software que faz essa detecção também. E então, assim, a grande vantagem, né, a grande questão é essa forma colaborativa de se trabalhar, né? Não tem mais o projeto passa para o arquiteto, do arquiteto vai para o estrutural, que vai para o hidráulico, para o elétrico, enfim. Aí tem uma modificação lá na elétrica, que aí vai interferir na hidráulica, muitas vezes é difícil de compatibilizar e saber o que está dando essa interferência, né? Se a gente pensar nos desenhos 2D, enfim. Então, é uma maneira mais fácil, entre aspas, né? É porque existe toda uma mudança de cultura de trabalho, né? Entre os profissionais, entre as pessoas, mas que facilita, né? Para fazer essa compatibilização toda dos projetos e fazer essa simulação do edifício como um todo. Então, Positivo. é isso. Muito bom. E Gisele, como você tem vários profissionais trabalhando, às vezes você vai ter profissionais trabalhando em softwares distintos, né? Como que seria essa integração? Tá. Existe uma coisa dentro do BIM que é a interoperabilidade. Então, todos os softwares que são denominados BIM, eles têm uma extensão que a gente chama de IFC, ou até o BCF, que é a extensão para o Clash Detection, que é a parte de interferências, né?
Mas o principal é o IFC, que é a Building Smart, que criou, enfim, uma fundação que criou esse IFC, que é uma extensão onde a gente consegue passar um modelo. Então, por exemplo, se eu fizer o projeto num Revit, um projeto arquitetônico, um engenheiro estrutural fizer o projeto no TQS, por exemplo, que é um software para a parte de estruturas. Então, eu consigo exportar esse meu modelo do IFC, e aí ele consegue abrir esse IFC lá dentro do TQS. Ele não consegue, muitas vezes, modelar, ele não consegue mexer nas configurações do projeto que eu fiz, mas ele consegue tirar dados, tirar informações daquele projeto que eu fiz para poder fazer o projeto dele, para poder fazer o trabalho dele, né? Então, existe essa maneira de se trabalhar, né? Ou então, se ele utilizar o mesmo software, daí a gente consegue ir fazendo as coisas de forma simultânea ali, né? E, além disso, tem o BCF, que eu falei também, que é um outro tipo de extensão que a gente usa para fazer essa parte do Clash Detection. Então, por exemplo, o Solibri, que é um software que eu utilizei lá na minha pós, no Master, né? É um software que consegue fazer... Eu mando, sabe? A gente trabalhou com diversos softwares, diversas disciplinas. Então, projeto de hidráulica foi feito no DDS, projeto de estrutural no SAIP, aí tinha projeto arquitetônico no ArchiCAD, projeto arquitetônico no Revit. Então, a gente jogava e ia testando, né? Lá no Solibri, como é que funcionava. Então, ele encontrava essas interferências e aí, através do BIM Collab, que é uma plataforma que jogava, estava configurada para o e-mail, né? A gente configurava o e-mail, então chegava todas as interferências para a gente lá no e-mail e a gente sabia as alterações que a gente tinha que fazer. E, assim, uma coisa muito importante também em relação ao BIM é a questão da comunicação, né? É muito importante, como esses processos são muito simultâneos, das pessoas trabalhando simultaneamente, a comunicação ela é super importante, porque se eu faço uma modificação no meu projeto, de alguma forma, todos os outros profissionais têm que saber quase que simultaneamente o que aconteceu, o que eu modifiquei ali, para eles poderem modificar o projeto deles também, se for ter alguma interferência, né? E aí, de que forma essa comunicação é feita? Então, isso tudo tem que ser pensado anteriormente, enfim, se vai ser utilizado algum software para comunicação entre as pessoas, se vai ser feita a comunicação através do e-mail, se vai ser comunicação através de alguns aplicativos. Por exemplo, na pós a gente usava o Podio, que é um tipo de aplicativo como o Trello, sabe? Então, de que forma vão ser feitas as reuniões para a gente conversar sobre o projeto? Vão ser reuniões remotas, vão ser reuniões presenciais, sabe? E uma coisa bem interessante para dizer até em relação à questão da pós é que a gente fazia projeto e cada um estava num lugar do mundo, tá? Então, por exemplo, tinha pessoas que muitas vezes estavam em Portugal, em Paris, Fortaleza, e eram grupos de 5, 6 pessoas trabalhando dentro de um mesmo projeto. Então, a gente pôde experienciar isso também, né? De trabalhar de forma colaborativa, remota, e dentro de um mesmo arquivo de forma simultânea. Então, é bem interessante essa experiência. Bacana. Fala um pouquinho mais dessa sua experiência, dessa pós que você fez. Foi da Universidade de Barcelona, Gisele, foi isso? Isso. Na verdade, é pela Zigurate, né? E aí é em parceria com a Universidade de Barcelona, né? É uma pós-graduação, um Master International. E aí, a gente, por isso, a gente tinha pessoas de todos os lugares do mundo, né? E era um EAD, era uma pós-graduação online, né? Hoje em dia tá até mais comum essa história do EAD, mas quando eu iniciei, não era tão comum, né? Então, a adaptação em relação a isso foi bastante interessante, até por conta dessa questão do BIM, né? De ter essa questão da colaboração e do trabalho remoto como um dos princípios até
do BIM, a gente conseguir trabalhar dentro de um determinado arquivo, é, e cada um em uma disciplina, enfim, entendendo toda a logística do, da tecnologia mesmo, né? Então foi bastante interessante a experiência por conta disso também, né? E ter professores também de fora, de vários lugares, pessoas que são bastante experientes na área. Eu tive a oportunidade de ter aula, por exemplo, com o BIM Manager da Foster, que é um Norman Foster, que é um escritório bem reconhecido internacionalmente, sabe? Então, teve algumas figuras bem interessantes, assim, como professores. Isso foi muito, muito legal, assim, muito rico. Bacana. E uma das vertentes dessa pós que eu lembro conversando com você, que foi bem interessante, é que ela tinha uma linha para as obras de infraestruturas, né? Porque Uhum, hoje as obras bastante utilizadas para BIM ainda são as obras de residenciais, né? A uhum, níveis residenciais, seja predial ou seja residência. Mas a nível de infraestrutura, a gente tem ainda uma certa dificuldade de ver isso implantado, né? Embora uhum. logo tem que começar. Fala um pouquinho dessa dificuldade de achar estudos e práticas a nível Brasil e nível fora de Brasil das obras de infraestrutura. Tá. Na verdade, eu acho que é mais Brasil, viu? Porque fora já é bem adiantado. Principalmente até a parte de facilities, que é um nível de maturidade aí do BIM bem aquém, principalmente pra gente, assim, sabe? É algo muito longe ainda, distante a nível Brasil, eu penso, né? Essa parte toda de facilities é um nível de maturidade muito alto, né? Do 7D, enfim. Mas a gente está ainda caminhando, né? E daí, voltar, já me perdi aqui, vou voltar. Então, mas a parte de infraestrutura, ela não é, assim, fora ela é já bem mais avançada. Aqui dentro, a gente tem pessoas trabalhando com essa parte de infraestrutura, assim, no Brasil, né? Mas ainda existe uma dificuldade, foi o que eu disse, em relação às bibliotecas, né, de famílias e, enfim, eu acho que o maior problema, entre aspas, seria justamente isso. Mas a gente tem profissionais aqui no Brasil que já trabalham com essa parte de infraestrutura, enfim. É que o que acontece, como eu disse, o BIM ele não é um software, né? E, por exemplo, o Revit ele não é um programa ideal para se trabalhar a parte de infraestrutura. A gente tem outros softwares que são utilizados para isso, né? Que o foco é isso. Então, por exemplo, na Autodesk a gente tem o InfraWorks, que é um software utilizado para essa parte de infraestrutura. A gente tem o Civil 3D, né? Para a parte até de perfil, de terreno, é uma parte até um pouco mais técnica, mais próxima até do que aparentemente, a aparência dele, né? Bem parecida com o AutoCAD, é como se fosse um AutoCAD com várias funções a mais, né? Mas não é só isso. Então, assim, a gente não tem só um software baseado no BIM, né? Então, o 3D Civil, o InfraWorks, são outros softwares que são utilizados para essa área de infraestrutura, né? E não o Revit, por exemplo, que não é o ideal para esse tipo de projeto. Positivo. Nós temos legislações federais já e implantada a partir do recente, agora de 2020, o decreto 10.306, que esse decreto ele institui que até o ano que vem, até 2021, né, todos os projetos feitos no Brasil devem ser usando a tecnologia BIM. E as obras até 2024, ou seja, todas as obras têm que usar a tecnologia BIM até 2024, e as facilities até 2028, não é isso? Uhum. Que fala essa legislação federal. Pela sua experiência que você está no mercado, o ano que vem sendo uma exigência que todos os projetos já sejam na tecnologia BIM, que é o ideal mesmo, pelas razões diversas que você já apontou, que facilita muito, principalmente durante a execução da obra e depois a operação e manutenção disso também, minimiza custos posteriores, né? E, teoricamente fica mais caro no primeiro momento, mas depois sai muito mais barato, ou seja, o custo-benefício sem dúvida nenhuma, inúmeras vezes vantajoso, né? Então, me fala um pouquinho o que você acha que realmente o ano que vem
os projetos mesmo vão estar obedecendo essa legislação, Gisele? Na verdade, essa história da obrigatoriedade do BIM, ela começou com um decreto, né, assinado pelo Temer em 2018, né? E aí, a partir desse decreto, começou toda uma movimentação no país para que as empresas, enfim, para que os profissionais começassem a correr atrás e implantar, né, o BIM nacionalmente, né? Houvesse essa implementação. Mas assim, já existem projetos feitos no Brasil, isso tudo começou em 2006 aqui, então é muito antigo, né? Então a gente tem todas as áreas militares, elas já utilizam o BIM, né? Assim, desde 2006. A gente já tem projetos que foram feitos por o Banco do Brasil, por exemplo, o CPTM, tipo de 2013, sabe? Com obrigatoriedade. A gente já tem projetos Minha Casa Minha Vida que já foram feitos obrigatoriamente em BIM. Quando a gente teve aqui as Olimpíadas, então a gente teve projeto, as Olimpíadas não, na época da Copa, a gente teve projetos que foram feitos obrigatoriamente em BIM, de estádios. Então, assim, já existe uma movimentação no país que não é de agora, né? Não é desse ano. Então, existe esse decreto de 2018 e esse de 2020 só vem para confirmar que realmente vai começar a ser obrigatório. E alguns já são obrigatórios hoje, né? Então, é toda uma movimentação que tem acontecido no país. E aí, são 2 anos que o governo deu para que as empresas comecem a entender o que é esse conceito, comecem a utilizar. Então, seria mais a conscientização disso, né? E aí, a partir de janeiro de 2021, eles colocam que projetos vão ser obrigatórios nessa tecnologia. Então, assim, a gente tem muitos profissionais já que estão se adequando, que já têm um certo conhecimento nessa área e para poder atender a essa demanda do mercado. E aí, provavelmente, quem não tiver dentro dessa adequação, dessa nova tecnologia e dessa transição, com certeza, em algum momento, vai acabar não conseguindo mais estar dentro do mercado. Eu costumo trazer um pouco como analogia a transição que existiu entre a prancheta, né, e o AutoCAD. Então, tinham muitos profissionais que faziam projetos nanquim, prancheta, lá no final da década de 80, enfim, que achavam que a utilização do computador era desnecessário, né? Lógico que teve um processo todo de transição da prancheta para o AutoCAD, né? Na nossa formação, na nossa época, pelo menos eu como arquiteta trabalhei um tempo, né, durante a faculdade, durante a minha formação, fazendo projetos à mão. Depois de um determinado tempo é que foi possível fazer projetos em AutoCAD, né, enfim. Mas porque os professores também não queriam que a gente fizesse projeto inicialmente utilizando a ferramenta do AutoCAD, porque queriam que a gente entendesse como é que funcionava a logística, né? Como que a essência enfim, do projeto na mão. Mas hoje em dia é inviável, impossível. A gente nem enxerga, nem vê pessoas fazendo projetos à mão, por exemplo. Então é uma transição que vai existir. Daqui a algum tempo a gente não vai conseguir mais ver pessoas entregando projeto 2D, entregando projetos em AutoCAD, por exemplo. Isso não vai existir mais, né? Mesmo porque com a tecnologia BIM, muda-se também a forma de entrega das coisas, né? A gente não vai mais entregar, provavelmente a gente não vai mais entregar pranchetas, enfim, pranchas impressas, né? A gente tem outras formas de entrega de projeto. A gente tem inúmeras, sei lá, realidade virtual, a gente tem o próprio modelo para conseguir abrir, a gente tem PDF 3D hoje em dia que você consegue movimentar todo a maquete ali, né? Enfim, num PDF, sabe? Você consegue dar zoom, você consegue visualizar, enfim, tem outras formas de entrega também desse projeto, porque o que importa pra gente agora é a informação que contém nele, né? Não é mais só a parte gráfica. Então a gente precisa de outras coisas que vão contar nessa entrega realmente. Muito bom.
Então, todo mundo vai ter que se adequar. Em algum momento vai ser prejudicado e vai ter que correr atrás, né, Gisele? E o que Sim. você vê para a capacitação desses profissionais? Qual é a sequência que você recomenda dos profissionais da área que ainda não estão fazendo os projetos na tecnologia BIM? E sendo que o ano que vem já é obrigatório estar usando essa tecnologia, qual que é o caminho? Primeiro é se aperfeiçoar no software, primeiro é entender a tecnologia. Qual que é o caminho que você recomenda para esses profissionais, Gisele? Tá. Com essa história do BIM, também surgem vários profissionais, sabe? São profissionais de modelagem, que a gente chama, que seriam os profissionais que precisam aprender, saber modelar, que precisam saber criar parametrização, que precisam saber é, criar uma família, por exemplo, né? Para a parte toda da gráfica, né? E existem profissionais que precisam saber toda a parte de protocolo, toda a parte de normativa, né, do objeto. Por exemplo, a parte, vamos supor, de estação, a gente vai ter modificações nos contratos. Então, as maneiras de contratação vão entrar conceitos que estão dentro do BIM. Então, a gente vai ter que ter uma atualização nessa área também. Então, a parte de administrativo, a parte de jurídico, enfim, isso também vai ter que ter uma certa capacitação para poder entender o que são os termos, o que significa cada coisa que vem ali no contrato, por exemplo. E a gente tem profissionais que vão ter que gerenciar isso tudo, né? Então, a gente vê, por exemplo, o BIM Manager é uma pessoa que gerencia se os projetos de todas as disciplinas eles estão ocorrendo de forma legal, ele é que vai fazer a compatibilização desses projetos, ele que vai comparar, né, com esses documentos que vêm da parte do administrativo, da parte de contratação, ele que vai fazer esse cruzamento, né, dos dados, por exemplo. Então, dentro da empresa, sejam escritórios menores ou escritórios maiores, enfim, tem que existir uma capacitação tanto da parte de software, né, quanto da parte toda de documentação. Então, daí depende muito da empresa, né? O que a gente fala é que, assim, o BIM, para ele ser implementado, inicialmente existe um documento que chama BIP, né? Que é o BIM Implementation, que é a parte existe todo um estudo da empresa, então é entender como a empresa funciona, como a empresa trabalha, né? E saber de que forma vai implantar o BIM naquela empresa. Então, é um estudo que tem que ser feito para cada empresa, né? A tecnologia, ela existe, ela é de processos, né? Não é uma coisa cíclica, mas ela tem que ser adequada e adaptada para a empresa. Então, depende muito de como a empresa já trabalha. Então, não dá para usar como um modelo, por exemplo, o que a gente fizer na Novais, não dá para usar na empresa concorrente, enfim, por exemplo, porque cada um tem uma maneira de trabalhar. Então, é adequação mesmo para cada uma das empresas. E aí, quem acaba fazendo... Então, assim, é um profissional que faz isso, né? Enfim, é alguém que tem conhecimento para isso, para implantação do BIM. Implementação, na verdade. Um outro profissional que vai ter essa questão da modelagem, que é o profissional que vai saber modelar, que vai saber trabalhar com os projetos, enfim. É o outro profissional que vai saber fazer a parte do gerenciamento todo desses projetos. É o outro que vai saber toda a parte de documentação. Então, realmente depende do porte da empresa, depende, enfim. E aí a questão das prefeituras, muitas prefeituras já estão se adequando também para receber projetos em BIM, né? Então, na Bahia, né, em Salvador, eles já começaram a receber projetos em BIM, sabe? Então a gente tem prefeituras se adequando para isso, para começar a receber esses projetos em BIM. E aí tem algumas coisas também, né? Depende da prefeitura, de como é pedido, a parte de protocolo, realmente de como são as entregas desses projetos. E assim, as entregas, elas dependem muito do que é contratado, né? Do que a gente chama de... a gente tem um documento que chama BEP,
que é o BIM Execution Plan, que é um plano de execução do BIM. Então, depende de cada projeto mesmo. E aí, a forma de contratação para aquele projeto. Então, não existe uma fórmula, tá? Por isso que não é uma ferramenta, não é um software, enfim, envolve muitas coisas. Muito bom. Trazendo um pouquinho para a área do saneamento, né, que é uma das áreas que a Novais atua, a gente pensando, por exemplo, na construção de um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, né, em que a gente tem a área estrutural, a gente tem a área elétrica, a gente tem a área química, né, a área da automação e a área ambiental e assim por diante. Então você vê que a gente tem uma equipe multidisciplinar na concepção do projeto. E como você explicou muito bem aqui, o BIM ele é uma tecnologia que ele vai modelar tudo isso, né? Não é só os desenhos propriamente dito. Ele vai também te auxiliar, mostrar todas as etapas da obra que você pode evitar de ocasionar algum tipo de erro, bem como a manutenção e operação daquela obra, né? Então você trocando algum tipo de equipamento, o que aconteceria com a energia elétrica, né? Você trocando algum tipo de equipamento, o que acontece com o consumo do produto químico, aumentando o preço do quilowatt-hora, o que dá de retorno, de despesa naquela manutenção e operação. Tudo isso você vai fazer uma modelagem antes de tomar a decisão para a execução, né? Então, por isso que a gente fala que o custo-benefício da tecnologia é super interessante. Agora, Gisele, eu entendo que, colocando aqui, vendo a realidade hoje no Brasil, o custo inicial para implantar essa tecnologia BIM vai aumentar, né? Por quê? Vai ter que agregar capacidade dos profissionais. Tudo que você agrega capacidade nos profissionais, a gente aumenta o custo. Só que é preciso conscientizar nas pessoas que esse custo é barato mediante a toda a sua despesa posterior, né? O que você acha disso daí? Exatamente, porque a gente diminui aí, a gente tem uma curva de esforço muito maior na etapa de projeto, né? Mas ela diminui na etapa de execução, por exemplo, né? Então a gente diminui o risco também da obra, sabe? Já é tudo muito mais definido, né? As coisas, a gente diminui problemas, enfim, consegue perceber coisas que talvez perceberia só lá na obra, através dos métodos tradicionais que a gente tem de trabalho sem fazer, né? Essa compatibilização toda de projeto 2D, enfim. Então, isso diminui com certeza a curva e os riscos lá na fase da obra. E é muito mais barato a gente ter que modificar um projeto do que a gente ter que modificar uma obra, né? Ter que refazer algo na obra é muito mais custoso, né? Então, com certeza ele auxilia nisso. Mas o esforço que existe, né, na etapa de projeto, ele é muito maior do que os processos tradicionais que a gente tem de trabalho, né? Isso sem dúvida. Então, ou seja, leva muitas vezes mais tempo. Então, tudo depende também de como já pré-estabelecido processos dentro da empresa, por exemplo, né? De os templates, se já está tudo bem definido. Isso acaba diminuindo o tempo de projeto, mas relativamente leva um tempo para estar tudo estabilizado, né? E além disso, quando a gente tem essa questão, né, das pessoas trabalhando simultaneamente, e a questão de ter o 3D, enfim, eu costumo dizer que quando a gente está fazendo projeto, muitas vezes o profissional faz só o projeto, né? Está acostumado a fazer o projeto e não tem muito contato com obra, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai para essa história do BIM, eu preciso saber como as coisas são executadas, entender um pouco mais da execução daquilo, né? Tem que entender um pouco da prática também. Então, acaba que aproximando mais isso também do profissional. Então, não tem mais aquela coisa, eu sou um profissional que faz só projeto, eu sou um profissional que só participa da parte da obra, não sei fazer projeto, enfim, as coisas elas têm que andar mais juntas, né? E aí tudo depende também do objetivo daquela construção. Ou seja, tudo tem a ver com planejamento, né, Gisele? Tudo que se gasta energia com planejamento, ela é barata comparada a todo
o menor custo de energia que você vai gastar depois para consertar algo que você não preveu antes, né? Então, é fundamental a gente pensar no planejamento e o BIM está vindo justamente nesse conceito para a gente gastar toda a energia possível, o máximo possível, para a gente prever algo que dê errado ou algo que possa vir a te dar algum prejuízo no futuro. E uma das coisas que você falou, muito bem colocado, é como a gente tem diversos profissionais trabalhando, essa comunicação é fundamental, né? E existe diversas formas de comunicar. E uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no Grupo Novais é que todos esses profissionais estejam no mesmo escritório, né? Isso facilita muito a comunicação. Embora hoje você pode ter um projetista estrutural em outra cidade, em outro país, que também é possível de estar trabalhando junto, mas quando isso está próximo, né, isso facilita muito mais essa forma de comunicação. Fala um pouquinho mais aí dos erros que podem acontecer de uma falta de comunicação que venha estragar toda a tecnologia em si, né? Então a tecnologia, ela veio para ajudar, mas se a gente não tiver o esforço do ser humano, principalmente nas etapas de comunicações, pode vir a fracassar tudo isso que nós estamos conversando. Ah, com certeza, né? Porque eu posso estar fazendo um projeto de arquitetura e aí o meu colega de profissão, sei lá, um engenheiro civil está fazendo um projeto estrutural, e aí se a gente não está se comunicando, eu faço alguma modificação no meu projeto e não comunico para ele, a compatibilização desses projetos ela não acontece, né? Então, dá diferença na fundação para onde eu coloquei a parede, diferença de dimensões, né, de um mesmo projeto. Ou, sei lá, projeto hidráulico pode estar pegando numa viga, né? São tubulações grandes que a gente está falando aqui na área de saneamento, né? Não é tubo de PVC de 100 milímetros, né? A gente está falando de tubos maiores, de ferro fundido, de outros materiais. Então, o prejuízo é muito maior se chega lá na obra e não dá certo o encaixe, por exemplo, de uma peça dessas em relação à parte estrutural, né? E a parte elétrica também, então, às vezes modifica o dimensionamento da bomba. E aí foi dimensionado a parte elétrica de uma maneira. Então, o que acontece? Muitas vezes o projeto pode ir errado, né? Se não existe essa comunicação, saber que aumenta a quantidade dessa bomba, né? Que tem que ser para o projeto. E aí vai com um projeto dimensionado errado de elétrica, por exemplo. Então, tudo tem que ser comunicado, né? Se existe uma modificação pequena no projeto ou uma modificação considerável, tudo tem que ser comunicado para que realmente não exista esse tipo de interferência, né? Ai, caiu aqui. E aí, quando a gente fala do BIM também, tem a questão de não só da questão da compatibilização, né, da diferença das disciplinas, mas quando a gente fala de colaboração também, não existe mais uma responsabilidade inicial, muda-se também as responsabilidades em relação aos projetos. Então, quando a gente tem um documento, por exemplo, um BEP, lá tem quais são os profissionais responsáveis por determinadas disciplinas e determinadas áreas. Então, por exemplo, assim, se der alguma coisa errada, a culpa não é só mais do arquiteto, não é só mais do engenheiro, enfim, a culpa ali é de todo mundo, porque existe a questão da colaboração e da comunicação. Então, a responsabilidade é de todo mundo. Então, é algo que muda também. Muito bom. Então, a gente está mencionando que é necessário, é fundamental usar essa tecnologia nos projetos. Inclusive, uma lei federal que está colocada aí como sendo exigido, né? Agora, uma das coisas também que vai ser muito importante que as empresas que façam um projeto, que ela tenha profissionais que saibam operar o sistema, né? Ou seja, é muito comum hoje em dia a gente ter o projetista, a gente ter a obra separada do projetista e depois a gente ter as pessoas que dão manutenção e operação separados. São 3 áreas que hoje, claramente, é distinta no país, né? Então, se eu vou ter que fazer tudo isso modelando, não adianta um projetista não ter experiência com a obra, que ele não vai conseguir fazer a modelagem da obra, a etapa da construção. Se ele também não tiver experiência da manutenção e operação, né, ele também não vai conseguir modelar de forma adequada, né?
Então, a gente forçar os profissionais a saírem da zona de conforto vai ser um outro desafio, né, Gisele, nesse porte. E aí as empresas que trabalham tanto com projeto como com obra e operação, que é o caso da Novais hoje, que a gente vê o futuro da Novais está nessas três áreas, que faz um grande diferencial para que a gente consiga implantar a tecnologia BIM. O que você acha? Na verdade, assim, existe, né, uma cultura de se projetar, de se trabalhar hoje em dia enraizada, né, no país, na gente, enfim. Então, acho que a maior dificuldade realmente são as pessoas. Essa cultura a gente vai ter que alterar enfim, dessa área de projetos, de obras, enfim, de operações, sabe? Existe toda uma modificação aí que deve existir, né? Então, as pessoas, sim, são uma das dificuldades, né? E aí também, só para pontuar e colocar, quando a gente fala, né, dessa fase de projetos, de obras, de operação, a gente consegue fazer tudo dentro de um mesmo modelo e ter tudo ali 100%, sabe? Então, a gente tem níveis de desenvolvimento de projetos em BIM que a gente fala. Então, a gente tem aquela nível de detalhamento e nível de informação. Então, tudo dentro do documento, quando a gente é contratado, daquilo que a gente precisa resolver daquela determinado objeto construtivo. Então, ali vai ter, se eu preciso eu vou usar alguns termos técnicos, né? O LOD, por exemplo, que é o nível de desenvolvimento de detalhe, né, do projeto, então é a parte gráfica. Ele vai do 100 ao 500. Então, o 100 seria um nível de detalhe mais, a forma mais cru, né, do objeto. E aí, o 500 já seria um objeto bem detalhado. Ou se eu utilizo, por exemplo, o nível de informação, é a mesma coisa. Então, eu preciso de parâmetros e informações para aquele meu objeto mais detalhado ou menos detalhado. E aí, vai do foco. Então, eu preciso fazer um projeto. Não, eu preciso de um modelo para obra, né? Eu preciso de um modelo para fazer as operações dos imóveis que eu tenho que controlar, enfim. Então, numa imobiliária, num empreendimento, numa incorporadora, então eu tenho que, enfim, empresas em poder público, por exemplo, que tem vários imóveis espalhados e tem que fazer controle de manutenção desses edifícios. Então, tudo realmente depende do foco, né? E a ideia do modelo em BIM é que nele contenham informações. E aí, por exemplo, eu faço um projeto. Então, eu já desenvolvi aquele projeto, né, desde o começo, enfim, eu entrego ele em BIM. E entrego para o meu cliente. Ele vai executar aquele projeto. Então, o construtor vai utilizar aquele projeto em BIM para construir. E aí, depois, o meu cliente vai ter aquele projeto, como se fosse um as-built. Existe também a fase de as-built. Eu posso fazer modificações naquele modelo para depois eu ter o meu modelo real de como ele realmente vai ser. Após isso, eu resolvo fazer uma reforma, né, no meu imóvel. Eu resolvo, sei lá, por algum motivo eu preciso demolir aquele imóvel. Então, existem até estratégias de como fazer a demolição daquele edifício, né? Ou a parte de manutenção. Eu vou entregar para a próxima pessoa que vai fazer o projeto, né? Ela já vai saber onde está passando a minha tubulação do edifício já construído, ela vai saber onde tem a parte elétrica, ela vai saber onde tem a viga, ela vai saber como foi feita, como foi pensada a parte estrutural da casa ou do edifício, enfim. Então, eu já tenho informações ali no meu modelo, né, que vão me auxiliar para essa etapa de uma reforma ou de uma manutenção no meu edifício, né? E Muito bom. aí, a gente tem várias vertentes, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem a parte de SIM, né, que está relacionado muito à parte urbana, né, que é o City Information Modeling. Então, aí já é uma questão de gestão já urbana, né? Então, isso pode ser utilizado pelas prefeituras. E muitas vezes a gente tem a questão do Smart Cities, também tem a ver com BIM. E aí, o que seria isso? Eu estou fazendo a junção, por exemplo, do SIG, né? Que é o sistema de informação, que é o do ArcGIS, enfim, são outros tipos de softwares que a gente consegue juntar aí e ter o controle todo urbano também. Então, tem a parte de Muito HBIM, bom. que é a parte de
histórica, enfim, tem várias vertentes aí também. Gi, aí a gente começa a entrar numa outra área também muito bacana que vai dar uma outra live. Eu vou agradecer muito, tá para encerrar, tá? Vai cair a nossa fala. Agradeço muito. Tem várias perguntas aqui posicionadas por diversas pessoas. Eu vou pedir para que eles encaminhem ou no próprio Instagram da Novais ou no e-mail adm@novais.eng.br, ADM, abreviação de administração, @novais.eng.br, que a gente possa responder as perguntas. Ou no próprio Instagram.